O importante é que Deus está conosco. Vamos ler a palavra do Senhor? Abra a tua Bíblia, pode ficar sentado mesmo. Abra a tua Bíblia em Hebreus, capítulo 5, versículo 7. Hebreus 5, 7. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. Amém? Todos acharam? Então vamos ler. Diz assim: Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém, irmãos? Mesmo assentado, querido Jesus, peço agora a direção do Teu Santo Espírito para que eu possa pregar a Tua palavra, e não seja eu falando, mas o Seu Santo Espírito por mim. Nos ensina, Senhor, a Tua palavra. Que eu venha a diminuir cada vez mais, mas que o Senhor cresça e apareça, Senhor, na minha vida, na vida dos irmãos, nesta igreja, nesta cidade. Senhor, que o Teu nome seja glorificado e o de mais ninguém. Fica conosco, Senhor, fala conosco, em nome de Jesus. Graças a Deus. Muito bem, veja só. Nós lemos aqui a respeito de que o Senhor Jesus orou com clamor e lágrimas. Hoje eu quero falar um pouquinho para vocês a respeito das lágrimas de Jesus, que Jesus chorou. Até nós comentamos isso no estudo sexta-feira. E aí então surgiu, a vontade de eu pregar sobre esse assunto. Jesus chorou. Então vamos entender, o porquê que Jesus chorou. E a nossa necessidade de chorarmos hoje também. Não que a gente precise andar chorando pelos cantos, não é isso. Mas chorar diante de Deus, chorar em oração, chorar pelas almas perdidas, chorar pelo mundo que está numa situação terrível. Mas então vamos ver primeiro sobre quantas vezes Jesus chorou. Olha só, a Bíblia nos informa que Jesus chorou 3 vezes. Tá? 3 vezes o Senhor Jesus chorou. Quando que fala isso? Em João capítulo 11, versículo 35, diz: Jesus chorou. O que estava acontecendo aqui para que o Senhor Jesus chorasse? Era o episódio ali, é o texto da morte de Lázaro. E quando Jesus então chegou, na aldeia de Betânia, onde Lázaro morava com as suas irmãs, e agora Lázaro tinha morrido, aí então a Bíblia fala em João 11:35 que Jesus chorou. Aí às vezes as pessoas acham assim que Jesus era uma pessoa dura, sem sentimento. Não é verdade. O Senhor Jesus tinha sentimentos e emoções assim como qualquer um de nós, porque Ele era homem, Ele ainda é homem. Então eu acredito que Jesus ainda sente também a mesma coisa, mesmo agora estando já glorificado. Eu acredito que o Senhor ainda chora em algumas situações. Ah, pastora, mas Jesus está no céu não tem choro, não tem tristeza.
Mas o Senhor Jesus, o choro de Jesus é um choro diferente. É um choro pelas almas, por quem ele morreu. E muitos rejeitam ele, né? Então, eu acredito, não estou aqui criando nenhuma heresia, é um ponto de vista meu. Eu acredito que em muitas situações, se Jesus não chora fisicamente ali com as lágrimas, mas pelo menos ele se entristece. Porque a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo se entristece muitas vezes. E Jesus e o Espírito Santo e o Pai são um só. Então eu creio que Jesus se entristece quando vê certas coisas. E aqui então, quando nos fala em João 11:35 que Jesus chorou, ele chorou pela situação que estava naquela família que ele amava tanto. A família de Marta, Maria e Lázaro. Então ele chegou lá com os discípulos, né, na casa onde morava Lázaro. E aí quando ele viu, né, o que estava acontecendo, as pessoas chorando, Marta e Maria chorando, ele também chorou. Então nós podemos entender aqui que Jesus, ele chorou ali ao ver a angústia que aqueles que ele amava estavam passando. Ele chorou porque viu a angústia que Marta e Maria estavam sentindo pela morte do seu irmão. E não somente elas estavam chorando, mas as pessoas que estavam lá também. Então aquela situação fez com que Jesus chorasse. Por quê? Porque Jesus era e é e sempre será humano, também 100% homem e 100% Deus. Então Jesus chorou porque ele tem sentimentos. E nós então, né, muitas vezes podemos entender, até foi esse o assunto, né, que nós tocamos no estudo bíblico, e também por causa que ontem, né, teve esse feriado então de dia de finados, né, e que algumas pessoas sempre me fazem perguntas a respeito disso. Então, quero aproveitar aqui que está bem no tema bíblico aqui e explicar para você. Como que um cristão deve agir quando morre uma pessoa querida, né? Nossa. Como que a gente deve agir? É pecado chorar? É pecado se entristecer? Não. Se o próprio Jesus chorou, né? Nós somos humanos também, nós somos gente. Então nós também podemos chorar. Mas esse choro, é claro que esse choro de um cristão verdadeiro é pela ausência, pela falta da pessoa ali, mas não é aquele desespero que muitas vezes a gente vê no mundo. Pessoas que se desesperam, que se jogam no chão, que fazem um alarme. Por que que elas fazem isso? Porque não tem o controle do Espírito Santo. Mas aquele que já tem o Espírito Santo fica triste? Fica, mas sabe se controlar. Por quê? Porque a certeza maior é de que um dia, se essa pessoa que perdemos for salva, um dia vamos encontrar novamente. Então é claro que a gente chora, a gente sente a falta, a gente sente a tristeza, mas não é desespero. E quanto ao dia, né, que foi comemorado ontem pelos católicos, o dia de finados, ou seja, o dia dos mortos, cristão pode participar disso? Eu aconselho que não. Porque você pode até ir, é correto você ir lá, né, no túmulo, limpar, arrumar, mas procure fazer isso fora desta data de dia de finados. Por quê? Porque pelo teu testemunho de cristão. Senão os outros vão te ver lá e vão dizer, ó, mas aquele ali é crente, usando essa palavra agora, né, crente, e está ali, ó. Então vai ser confundido como que você tivesse ido lá rezar pelos mortos. E não adianta rezar, orar, depois que a pessoa morre, não resolve mais nada disso. E nós nem devemos fazer isso, porque diante de Deus é errado. Mas então, é errado ir lá limpar o túmulo de alguém, preservar, né, ali, arrumado, cuidado?
Não é errado, não. Você pode ir, mas eu aconselho você a fazer isso em uma outra data, para você não ser confundido com aqueles que vão lá rezar pelas almas dos mortos. Porque não adianta mais. Ah, pastora, mas eu fui. Não, se você foi e não rezou, né? Procure os outros anos evitar de ir nesse dia. Mas é só pelo fato de você não ser confundido com alguém que reza pelos mortos. Entendido isso, irmãos? Amém? Então você pode cuidar, você pode zelar pelo túmulo, é claro, mas você não vai lá rezar, porque você já sabe, você conhece a palavra de Deus, que não resolve, que nós não podemos fazer isso por aqueles que já partiram. Mas sentir tristeza, sentir saudade, isso é normal, nós somos seres humanos. Então o próprio Jesus chorou. Então por que ele chorou aqui quando chegou no lugar, né, na casa de Marta e Maria, que estava ali com aquele clima de morte, aquela coisa triste, por causa de Lázaro? Jesus chorou então, primeiro por ver a situação, né, que estavam Marta e Maria, que estavam tristes, estavam angustiadas, e Jesus chora, então, vamos dizer assim, por aqueles que ele ama. Ah, pastora, mas Jesus não ama a todos? Claro que sim, ele morreu por todos, mas ele chora por aqueles que têm intimidade com ele, aqueles que são mais chegados a ele, né? Entendido isso, irmãos? Amém? Então ele chora quando você está angustiado. Olha, irmão, eu não posso te dizer que Jesus chora de derramar lágrimas, mas ele se entristece quando você fica triste. Ele não quer que nós tenhamos uma vida de tristeza. Ele quer que nós tenhamos uma vida de bênção, de alegria, de paz, porque ele morreu e ressuscitou para nos dar isso. Então ele quer isso, então ele sente junto conosco a nossa tristeza. Não é bom saber disso? Porque muitas vezes a gente diz assim, ai, estou sozinho, não tem ninguém aqui para me ajudar. Jesus está ali do teu lado, te ajudando, te fortalecendo, te segurando, né? Então ele está ali sentindo aquilo que você sente. A segunda coisa também que fez Jesus chorar aqui podemos usar a palavra sepultamento, não vou usar velório de Lázaro, né? Mas no sepultamento de Lázaro, então, que já estava sepultado há 4 dias, foi porque Jesus viu o que causa o pecado. É claro que ele já sabia, ele sabe, né, que a morte entrou no ser humano através do pecado de Adão. Então, ali ele viu assim o que o pecado causa, a tristeza que o pecado causa. E o que ele causa, então, trazendo a morte. Então, esse foi o motivo que Jesus chorou ali. E claro, porque ele sentiu também a falta de Lázaro. Mas é claro que nós sabemos, aí não vou estar explicando todo o texto, mas sabemos que ele devolveu a vida para Lázaro. Amém, irmãos? Então, tudo já estava, né? Como que eu vou dizer assim para vocês? Jesus fez tudo certinho para que o nome de Deus fosse glorificado através dessa devolução de vida para Lázaro. Por isso que ele esperou os 4 dias, que Lázaro já estava morto, ele esperou para chegar lá. Então foi para a glória de Deus. E Jesus chorou, então não nos é errado chorar. Amém? Se você sente vontade de chorar por algum problema, por alguma situação, não se sinta envergonhado. É natural do ser humano isso. É claro que você não deve viver chorando, viver na tristeza. Isso Deus não se agrada. Mas nós somos seres humanos. A outra vez que Jesus chorou, então, foi o versículo que nós lemos aqui em Hebreus, que eu vou repetir para você. E depois vou estar explicando um pouquinho mais sobre a terceira oportunidade que Jesus chorou. Então aqui, Hebreus 5, 7, vou ler de novo. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, o que quer dizer isso? Ele, Jesus, enquanto estava aqui em forma humana, que ele não estava aqui na forma divina, que ele deixou a sua divindade na glória, desceu aqui e se fez homem, então por isso diz, ele, Jesus, nos dias da sua carne.
tendo oferecido com forte clamor e lágrimas. Olha só, aqui então fala de mais uma vez que Jesus chorou. Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Do que está falando esse versículo aqui? Esse versículo aqui, escrito pelo escritor do livro de Hebreus, né? Nós podemos entender que ele está falando do momento em que Jesus estava no Getsemane. Esse momento aqui que Jesus clamou com lágrimas e orações, era o momento em que ele estava no Getsemane. O que é isso? Antes de ele ser preso para ser crucificado. Então nós podemos observar ali que Jesus chorou. Muitos acham que Jesus simplesmente orou, suou gotas de sangue, mas não, ele chorou. Então aqui está nos dizendo, com forte clamor e lágrimas. Quando Jesus estava no Getsemane, então, orando, que os discípulos ficaram afastados um pouco e ele caminhou mais um pouquinho para orar sozinho, e que ele disse, orem, fiquem acordados, vigiem comigo. E os discípulos, Pedro, Tiago e João, não conseguiam ficar de olhos abertos. Eles dormiam. Eles dormiam e Jesus vinha e dizia, mas vocês não estão vigiando? Vigie comigo. E eles dormiam de novo. Por que isso? Pela tristeza. Eles estavam ali naquele momento enfrentando uma situação tão terrível de poder das trevas, em que Satanás e os demônios estavam perturbando tanto o ambiente, que eles se sentiram pesados e acabaram dormindo. E Jesus então foi orar. E quando ele orou ao Pai, então, que ele orou pedindo, Pai, se for possível, passe de mim este cálice, ele estava chorando. Chorando, irmãos. Então Jesus não chorou só quando Lázaro morreu. Algumas pessoas acham que Jesus só chorou quando Lázaro morreu, porque é o único versículo que está ali escrito declaradamente, Jesus chorou, né? Mas não, aqui está dizendo, com forte clamor e lágrimas. Por que Jesus chorou lá no Getsemane? Ele não chorou quando ele estava indo para apanhar, ele não chorou quando os soldados estavam chicoteando ele, ele não chorou quando ele foi pregado na cruz, ele não chorou. Nesses momentos ele não chorou. Mas ele chorou no Getsemane, antes de que tudo isso acontecesse. Por quê? Porque ali estava sendo oferecido para ele o cálice da ira de Deus. Ali ele tinha de decidir se ia tomar aquele cálice ou não. Porque Jesus podia muito bem ter dito, não, Pai, mande teus anjos aqui me tirar daqui, porque eu não quero passar por tudo isso. Ele não precisava ter morrido por nós. Mas aí nós estaríamos já diretamente no inferno. Então, graças a Deus que Jesus aceitou morrer na cruz por nós. Ele morreu no nosso lugar. Mas ele ali, então, ele pediu ao Pai, Pai, se for possível, passe de mim esse cálice. Que cálice? O cálice da ira de Deus. O cálice do castigo que era para nós, Jesus bebeu naquele momento. Então, o castigo foi tão grande, a ira de Deus era tão grande contra o pecado, que fez com que Jesus se sentisse em desespero. Jesus se desesperou nessa hora aqui. É claro que aquele desespero não de sair do controle, ele estava controlado pelo Espírito Santo. Mas aquele desespero de não querer sofrer, porque ele era homem. Então nós somos assim, né? Se nós sabemos de uma situação que nós vamos ter que passar e vai ser uma situação difícil, a gente já começa a sofrer com antecedência. Não é assim? É. Qualquer um passa por isso.
Mas o que Jesus passou, nenhum outro ser humano passou. Foi diferente. Por quê? Porque era a ira de Deus. Ele estava assumindo a ira de Deus no nosso lugar. Então, por isso ele chorou. Chorou, olha só, com forte clamor e lágrimas. Ele orou e suplicou a quem o podia livrar da morte. Quem que o podia livrar da morte? O Pai. Mas a única maneira de salvar a humanidade era Jesus tomando aquele cálice, bebendo aquele cálice. Então ele bebeu. E ele não se negou a morrer por nós. Mas então ele chorou ali, ele chorou. Jesus chorou. Por quê? Porque ele sabia tudo que ele iria passar. Mas depois que ele chorou aqui no Getsemane, na sua oração, depois ele não chorou mais. Ele foi preso, ele apanhou, arrancaram a sua barba, chicotearam o Senhor. Então tudo que ele passou, que a carne dele ficou dilacerada, ele não chorou mais. Nem na cruz ele chorou. Ele só chorou antes, porque ele estava clamando ao Pai: se for possível, passe de mim este cálice, mas que não se cumpra a minha vontade, sim a sua. Né? Então Jesus chorou ali. Ali Jesus chorou. Então aqui nós já vimos 2 vezes que Jesus chorou. Na passagem ali da morte de Lázaro. E agora aqui o escritor de Hebreus, então, nos informa que no Getsemane Jesus chorou. Porque nos evangelhos, quando fala de Jesus no Getsemane, não fala que ele chorou. Mas aqui o escritor está nos informando, ele está acrescentando mais essa informação. Jesus chorou com clamor e lágrimas. Então não é errado quando você, quando eu, quando nós choramos. Tem gente que acha assim, né? Os irmãos aí me desculpem, mas principalmente os homens, acham assim, homem que é homem não chora. É mentira do diabo. Um homem de Deus, um homem verdadeiramente de Deus chora na presença do Senhor, porque Jesus chorou. Né? Então você, meu irmão, nunca se envergonhe de chorar por qualquer situação, e principalmente quando você estiver orando na presença de Deus. Não se envergonhe se te der vontade de chorar. E o que a gente vê muito hoje em dia, como vocês sabem que eu tenho pregado muito sobre isso, sobre o jeito que as igrejas estão hoje em dia, né? A maneira que está sendo pregado o evangelho, um evangelho barato, um evangelho falso, um evangelho que não fala de salvação. As pessoas estão com os olhos secos. O que significa isso? Os cristãos não choram mais. Não choram. É muito difícil a gente ver alguém chorando quando está orando. Por quê? Os olhos estão secos. O que significa isso? Falta humildade, falta se dobrar na presença de Deus. Tanto homem quanto mulher. Não importa. Não importa o sexo. O que importa é a pessoa servir a Deus de coração. E aquele que serve a Deus de coração chora. E chora pelas almas dos perdidos, e chora pela situação em que a igreja se encontra, e chora pelo jeito que o mundo está, né? Então nós não podemos ser cristãos de olhos secos, irmãos. Comece a praticar, não que eu esteja mandando você ensaiar o choro, não é isso. Não é isso. Mas chore na presença de Deus, busque a Deus verdadeiramente. Quando der aquele aperto no coração, aquela vontade de chorar, não tranque, chore de verdade. É bom, alivia a alma. E Deus te escuta, porque Ele sabe que daí é uma oração verdadeira. Amém? Então vamos para a terceira vez que Jesus chorou. Agora eu quero que você abra a tua Bíblia. Vamos ler Lucas 19, 41. Glória a Deus. Lucas 19, do 41 ao 44. Que nos diz assim:
Olha, o título já fala, ó, Jesus chora à vista de Jerusalém. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: ah, se conheceras por ti mesma, se conheceras por ti mesma ainda hoje o que é devido à paz. Mas isto está agora oculto aos teus olhos, pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco, e te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconhecestes a oportunidade da tua visitação. O que significa isso, meus irmãos? Aqui nós sabemos que é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, né? Quando ele chegou em Jerusalém, então, para depois passar pela crucificação. Isso aqui foi antes ainda de ele ir para o Getsemane, tá? Mas porque eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso aqui, eu resolvi deixar esse texto aqui por último. Mas aconteceu ainda antes de ele ir para o Getsemane. Mas então assim, ó, Jesus estava chegando, né, na cidade de Jerusalém. Foi aquele episódio onde ele mandou os discípulos pegarem o jumentinho, que ele disse: vão em tal lugar, lá vai ter um jumentinho, e vocês tragam para mim. E os discípulos foram, e aconteceu como ele disse, lá estava o jumentinho. O dono do jumento perguntou: por que vocês estão fazendo isso? E eles disseram: porque o mestre precisa deles. E levaram. E aí então o Senhor Jesus montou naquele jumentinho e entrou na cidade de Jerusalém. E quando ele entrou, eu não vou estar falando aqui, posso até pregar um outro dia sobre o jumentinho, o porquê de Jesus montar num jumento e não num cavalo, como um guerreiro, né? Isso eu posso pregar outro dia. Aí então Jesus montou naquele jumentinho e entrou em Jerusalém. E daí diz ali, ó, quando ia chegando, vendo a cidade, chorou. E a palavra chorou aqui no original hebraico significa chorar compulsivamente e com gemidos. Jesus chorou de soluçar quando ele entrou aqui em Jerusalém montado em um jumentinho. Ele chorou tanto compulsivamente, que ele dava gemidos, ele soluçava. Você pode dizer: pastora, mas não está falando isso aqui, só diz que Jesus chorou. Mas se você olhar no original hebraico, da Bíblia, original hebraica, você vai ver que ali está dizendo que Jesus chorou compulsivamente. Ele soluçava, ele gemia. Por que ele fez isso? Porque ele enxergou situações que estavam por acontecer ali em Jerusalém e que trariam muito sofrimento para o povo. Então Jesus chorou. E nós observamos aqui que essa entrada de Jesus aqui em Jerusalém foi na Páscoa. Era a festa de Páscoa. Então todo o povo estava em festa, porque a Páscoa em Jerusalém é uma festa de muita alegria. Então o povo estava dançando, cantando, rindo, festejando, e Jesus chorou de soluçar. Então olha a diferença, né, que dá aqui. Era uma festa de alegria. Por que Jesus chorou? Porque primeiro, então, nós podemos observar que ele, chegando, vendo a cidade. Quando ele viu a cidade de Jerusalém, ele viu a cidade e chorou. Esse viu a cidade aqui significa que Jesus observou tudo o que aconteceu já antes, e o que estava acontecendo, e o que ainda ia acontecer em Jerusalém. Então, quando ele enxergou a cidade, ele se lembrou de todas as oportunidades que o povo de Jerusalém teve para aceitar a pregação dele, e não aceitaram. Ele lembrou de toda a oportunidade que Israel teve no Antigo Testamento
de se preparar para a chegada do Messias. Ele se lembrou de todos os profetas que pregavam a palavra, que estavam anunciando a chegada dele, e o povo rejeitou. Então ele chorou quando ele lembrou disso. Ele olhou para o passado, se lembrou disso, vendo a cidade, chorou. Aqui nós podemos entender que Jesus fez um tipo de resumo a respeito da cidade de Jerusalém. Ele lembrou do que aconteceu no passado, do que estava acontecendo agora e do que iria ainda acontecer. Então ele parou, e olhou para trás, podemos dizer assim, das oportunidades perdidas que Israel, que Jerusalém teve de aceitar a palavra dele e, no entanto, o rejeitaram. Então ele chorou por isso. Também Jesus olhou agora para o presente do que o que estava acontecendo na cidade de Jerusalém. Era Páscoa, a cidade estava em festa. Ali era o lugar do templo de Deus. Mas Jesus enxergou toda a ignorância espiritual do povo e dos sacerdotes, dos escribas, dos pastores da época, os líderes religiosos da época. Então Jesus olhou o passado, viu que eles tinham perdido muita oportunidade e agora estava ali olhando, enxergando. Ele, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Príncipe da Paz. Porque a palavra Jerusalém significa cidade de paz. E o Príncipe da Paz estava entrando na cidade. E eles não o estavam reconhecendo. É claro que o povo ali estava colocando folhas de árvores, mantos para que Jesus passasse por cima. Mas esse mesmo povo que estava recebendo Jesus ali agora, iria mandar crucificar ele. Umas horas à frente, uns dias à frente. Então veja só, Jesus olhou e viu o presente, quer dizer, o que estava acontecendo na cidade de Jerusalém. E ele viu a ignorância espiritual do povo. O templo era ali. E o povo estava fazendo com que o lugar que era para ser chamado de casa de oração ficasse contaminado. O templo estava contaminado. Contaminado com o quê? Com sacrifícios que não eram verdadeiros diante de Deus, com comércio dentro do templo, com tudo aquilo com que fazia que o verdadeiro significado de Deus para Jerusalém fosse substituído por coisas mundanas. Então Jesus chorou quando ele viu aquilo ali. Ele chorou porque eles rejeitaram a oportunidade de mudar de vida. Então esses mesmos que estavam ali agora na entrada triunfal, recebendo Jesus com ramos, colocando os mantos, para Jesus passar, os discípulos colocaram manto em cima do jumentinho, para Jesus sentar. Então, esses mesmos iriam dizer, crucifica, nós não queremos ele. Então ele estava vendo a ignorância do povo, a ignorância espiritual, que eles estavam rejeitando ele, que era o príncipe, e é o príncipe da paz. Então o príncipe da paz chegou na cidade chamada Cidade de Paz e foi rejeitado. Então nós podemos observar mais isso aqui, porque o motivo de Jesus chorar compulsivamente, ele chorou assim de uma forma bem doída, um choro assim de sentimento mesmo. Jesus passou por isso então. E aí então, ele chorou também quando ele olhou para o futuro do que iria acontecer com aquela cidade de Jerusalém. O que ele falou ali? Nós lemos ali, no versículo... No 42 fala sobre a paz, e dizia, se conheceras por ti mesma, ainda hoje o que é devido à paz. Quer dizer, a cidade da paz rejeitou a paz. Mas isto está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias, aqui Jesus já está falando do que iria acontecer.
Ele já estava chorando por aquilo que ia acontecer para o povo e para a cidade de Jerusalém. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco. E te arrasarão e aos teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Então aqui o Senhor Jesus estava olhando e avisando para eles o que iria acontecer, por eles ter rejeitado ele, a paz, por eles ter rejeitado o príncipe da paz. Então Jesus estava falando aqui sobre o quê? Que no ano 70, né, Jesus então morreu, ano 30, alguns historiadores dizem 33, mas no ano 70 então, depois que Jesus ressuscitou, subiu ao céu, que os discípulos começaram a pregar o evangelho, então no ano 70 depois de Cristo, Jerusalém passou por isso aqui que Jesus falou. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras. O que aconteceu aqui? Jerusalém foi invadida pelo imperador Tito, pelo seu exército, e Jerusalém foi completamente destruída. E quando Jesus diz ali, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, também se cumpriu. Por quê? Porque os soldados do exército de Tito, o imperador Tito, para conseguir pegar o ouro que tinha no templo, eles colocaram fogo no templo, o ouro derreteu, e daí o ouro derretendo, ele entrou no meio das pedras do templo, que era todo feito em pedras, e aí depois eles tiraram as pedras umas de cima das outras para pegar o ouro. Então se cumpriu o que Jesus falou, não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então Jesus estava avisando para eles o que iria acontecer. Então Jesus chorou, irmãos, pelo passado, pelo presente e pelo futuro. Jesus chorou então porque ele sabia, né, que aquele povo que estava ali iria mandar crucificá-lo. E isso aconteceu então, né, e essa invasão de Jerusalém pelo imperador Tito, pelo governo romano, né, que daí então governou Jerusalém, aconteceu pela palavra que eles falaram em Mateus 27, 25, quando Jesus estava sendo julgado por Pilatos, e Pilatos disse, quem que eu solto, Barrabás ou Jesus? E o povo disse, crucifica Jesus, e que o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então essa palavra se cumpriu no ano 70, quando aqui o imperador invadiu Jerusalém, e eles então pagaram pela rejeição que fizeram para Jesus. Ficou entendido isso, meus amados? Amém? Então nós vimos aqui 3 oportunidades que a Bíblia nos fala que Jesus chorou. E aí então, nós podemos entender assim, agora, nos nossos dias. Será que Jesus tem chorado por nós? Pelos nossos dias de hoje? Vamos dar uma olhadinha no que está acontecendo no mundo. Vocês sabem que eu sempre falo sobre isso aqui também. Mas eu penso assim, então eu já falei no início, eu penso assim, se Jesus aparecesse para nós agora aqui em pessoa física, em forma humana, que ele está aqui, mas ele está em espírito. Mas se ele aparecesse em forma humana aqui agora para nós, será que ele iria estar satisfeito conosco, com o nosso tempo, com a nossa época? Ou ele iria chorar também? Pelo fato do que ainda está por vir. Para nós, para os nossos dias. Para nós, eu digo assim no sentido da nossa época. Mas eu creio que nós, como cristãos verdadeiros, não vamos mais estar aqui em uma boa parte do que está por vir. Mas muita coisa nós ainda vamos ver. Então assim, o que está por vir? Jesus está avisando, Jesus está mostrando. E o povo, como eu falei, está de olho seco. Não é capaz de orar, de derramar uma lágrima, pedindo a misericórdia de Deus, pedindo que o Senhor
nos socorra, nos proteja. Por quê? Porque é uma geração de cristãos de olhos secos, sendo que o próprio Jesus chora, né? E os cristãos são de olhos secos. Mas então, será que Jesus choraria se ele se manifestasse aqui agora para nós em pessoa física? Eu acredito que sim, irmãos. Porque o que está por vir, né, para o mundo é tão terrível. E as pessoas estão dormindo, as pessoas ainda estão dormindo. Ali para Jerusalém, quando Jesus avisou o que estava para acontecer, foi uma coisa tão terrível esse cerco da cidade de Jerusalém, que as mães comiam a carne dos próprios filhos, porque a fome foi extrema. Foi muito terrível o que aconteceu. E o que está por vir agora para nós eu digo nossa época, né? Olha só, se você tem acompanhado as mensagens que eu tenho pregado aqui, se você tem acompanhado os jornais, você sabe o que está acontecendo no mundo. Então, o que está por vir, irmãos? O que está por acontecer? Bom, eu tenho falado aqui para vocês, principalmente no estudo bíblico e nos cultos de terça, que a situação do mundo vai piorar muito daqui para frente, né? Nós temos vivido toda essa situação de pandemia aí, e eu digo assim para vocês, meus amados, esperem as eleições passar, que vocês vão ver como a situação vai ficar de novo terrível. Porque eu acho que o Covid é um eleitor muito bom, né? Pararam um pouco, né? Então, só brincando um pouquinho aqui, mas eu penso assim, pararam um pouquinho, mas a situação vai se tornar pior. Não sei se vocês estão acompanhando também que hoje aconteceu as eleições nos Estados Unidos, entre Trump e John Biden, e o resultado que der lá vai afetar muito aqui o Brasil. Então, se prepare, o que está por vir, não sei ainda quem ganhou, né? O resultado vai sair daqui a pouco. Mas assim, meus irmãos, a Europa já está na segunda onda da quarentena, e agora a quarentena vai ser mais rigorosa que foi a primeira. Já não vai ser como foi a primeira. Se a primeira nós achamos que foi difícil, a segunda vai ser pior. Eles vão proibir até movimentação entre municípios, né? Por exemplo, Lages Correia Pintos, a hora que chegar aqui, não pode mais. Então, esse tipo de coisa, e coisas muito piores. Então, isso vai acontecer. Espere passar essas eleições aqui no Brasil para Deus tenha misericórdia. Que eu esteja errada, né? Eu quero estar errada. Eu quero estar errada. E que não aconteça nada disso. Mas na Europa tudo já está fechando. Quando fecha lá, fecha Estados Unidos, fecha Brasil. Então assim, meus irmãos, o que está por vir? Fome, falta de comida, racionamento. Eu tenho avisado muito também para vocês, né? Se prepararem. Não para ficar aqui na tribulação, mas se prepararem para que nós tenhamos o que comer até Jesus vir nos tirar daqui. Então você que pode, armazene comida, armazene água, remédio, já falei também para você. Ah, pastora, mas isso é não confiar em Deus? Não, não é. Porque Deus mandou José se preparar lá no Egito, né, para os 7 anos de fome. Então ele manda também a gente ser prudente. Então se prepare, reserve lá para você alguma coisa, porque o que está por vir para o mundo é terrível. Jesus está voltando, sim, mas até ele voltar, nós temos que comer e continuar vivendo, não é? Então se prepare, guarde lá um pouquinho, reserve. Então o que está por vir? Falta de comida, fome, racionamento, desemprego, testes e vacinas obrigatórias. Meus amados, já falei também aqui, já preguei sobre as vacinas. Vai chegar o momento em que vai ser obrigatório. E daí? Se você não tem o certificado de... né? Eu esqueci que eu nem podia falar. Se você não tem o certificado,
Você não entra em supermercado, você não entra em loja nenhuma, em comércio nenhum, você não estuda, você não trabalha. E aí é que vai ser a prova, se é cristão mesmo ou se é falso cristão. Porque o verdadeiro cristão não vai aceitar essa, né? E daí? Eu espero que Jesus já tenha vindo nos buscar. Mas se ele não tiver vindo ainda, porque ninguém pode marcar tempo, né? Eu não sei, eu quero que Jesus volte hoje, mas eu não sei. Se ele ainda vai demorar muito ou não. Então nós temos que daí decidir. Porque às vezes as pessoas dizem assim, ah não, mas eu não aceito isso, eu não vou fazer, eu não faço. Tá, e a hora que a barriga roncar? E a hora que o teu filho dizer, estou com fome? Muitos vão fazer por causa disso. A hora que você estiver desempregado, porque a tua empresa, o teu trabalho não te aceita se você não fazer. Né? O que você vai fazer daí? Então aí é a hora de saber se você é realmente cristão ou não. Os primeiros cristãos morriam pelo nome de Jesus. E nós? Temos condições de morrer pelo nome de Jesus? Muitos no mundo hoje já estão morrendo pelo nome de Jesus. O evangelho está sendo perseguido grandemente. Muitos estão morrendo. Na França, a situação está terrível contra os cristãos. E alguns, né, em vários outros países, estão morrendo. E se chegar para nós essa prova? Nós vamos morrer por Jesus ou nós vamos aceitar o que a sociedade impõe, o que o anticristo impõe, para podermos continuar de barriga cheia e vivos? Aí está a prova verdadeira. Então eu creio que Jesus está olhando para tudo isso e está dizendo, meus filhos, chorem por vocês mesmos. Porque quando Jesus estava indo para ser crucificado, as mulheres de Jerusalém estavam chorando no meio da rua, porque muitos amavam a Jesus. Mas Jesus olhou para elas e disse, mulheres de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vocês mesmas, pelo que está por vir. Então eu acredito que Jesus fala isso para nós hoje também, chorem por vocês mesmos, pelo que está por vir. E a maior parte do povo está brincando, está dormindo, está achando que tudo vai melhorar. Pastores estão pregando para o povo ficar sossegado, que tudo vai passar. Que tudo vai voltar a ser como era, não vai nunca mais. Então, meu irmão, minha irmã, você tem que estar decidido. Se for preciso morrer por Jesus ou não. Amém? Então, todas essas coisas estão acontecendo. O salário básico universal está sendo já, como é que eu vou dizer, implantado, né, no mundo. Todos vão receber o mesmo salário. Se aceitar, né, daí vão ter salário. Falei isso aqui no estudo sexta-feira. Por exemplo, a pessoa fez, aí tem o salário. Vai poder pagar aluguel, vai poder pagar escola, vai viver, entre aspas, normal, entre aspas, porque normal não é mais, é o novo normal, como eles estão falando. Mas aquele que não aceitar e que não tiver, não vai receber, não vai ter condições de pagar um aluguel, não vai ter condições de comprar comida, mesmo porque não vai poder entrar no comércio para comprar. Aí então o que vai acontecer? O governo mundial já está fazendo campos de extermínio. O que é isso? Quem sabe você conheça por campos de concentração, mas são campos de extermínio. A pessoa, você está devendo o aluguel, você não tem dinheiro para pagar, então nós vamos te levar para o campo de extermínio. E lá a pessoa morre, ninguém mais sabe de nada. Para quê? Para diminuir a população mundial. Então tudo isso, meus irmãos, enquanto o povo está olhando só para a pandemia, tudo isso está acontecendo no mundo. E Jesus está mandando a gente se acordar. Se acorde, igreja. Se acorde, povo de Deus. Mas a maior parte não está acordando. E não está vendo tudo isso que está acontecendo no mundo. Pastora, você está inventando? Não estou, não.
Nunca falo nada aqui para vocês que eu invente, eu só falo conforme eu vejo as informações, né, que saem dos governos. As restrições, né? Não vai poder um monte de coisa. Então não pode isso, não pode aquilo, não pode. Você não tem mais livre acesso ao teu direito de ir e vir. Já foi tirado, vai ficar pior ainda. Perdemos a liberdade, né? E o controle e o monitoramento vai ser muito grande. O reset global está para acontecer no mês de janeiro. Confirmaram já. Para não acontecer só se for intervenção divina, que Deus queira dar mais um tempo ainda para a humanidade. Mas já está tudo programado. Em janeiro, o reset mundial, o que é isso? Apaga tudo. Tudo quanto é eletrônico, até a própria energia elétrica, acaba. E quando voltar, que eles não avisam, eles dizem que provavelmente de 3 a 7 dias o mundo vai ficar parado. Para quê? Para quando voltar já com uma nova moeda, uma nova religião e a nova cultura. Então é o reset religioso, reset cultural e reset financeiro. Então, irmãos, tudo isso está acontecendo na frente dos nossos olhos e o povo não quer enxergar. O povo não quer enxergar. Eu dou graças a Deus por vocês que estão aqui, mas a maioria do povo não quer acreditar no que vai acontecer. E quando acontecer, vão estar despreparados. E daí? Nós temos visto, né, como eu falei aqui, o reset cultural. O que é esse reset cultural? A cultura, os costumes, o ensino, tudo vai mudar, já está mudando. Falei aqui sexta-feira no estudo bíblico do dito pastor, que eu não vou citar nome aqui, né, para não dar problema, mas no estudo bíblico eu falei, posso te falar depois, o nome do pastor, mas você já deve ter visto que está na internet, no YouTube, assim, está, né, bem divulgado. Falando que a Bíblia tem que ser atualizada, que a Bíblia está ultrapassada, que a Bíblia tem que ser atualizada para poder aceitar os homossexuais. E muitas outras coisas que eles querem colocar aqui conforme o que eles desejam. Mas, gente, é um pastor. É um pastor. O Papa assinou lá vários acordos com países muçulmanos e ele mesmo disse, né, a favor do casamento gay. E aí a gente pensa, mas é o Papa. Ei, pastores estão também apoiando a mesma ideia. Pastores. Também não vou citar nomes, mas, gente, a igreja está assim, à beira do abismo. Por quê? Uma pastora que fez ensaio nu, fotográfico, nu, junto com 2 noivos gays, que a igreja dela fez o casamento, e daí, para comemorar, ela tirou a roupa e fotografou junto com os 2 homens que se casaram. Pode isso? Filho dela. Pois é. E aí o povo está dizendo assim, não, mas tudo vai voltar ao normal, daqui uns dias passa tudo isso, a vida continua. Jesus está voltando, irmãos. E nós estamos preparados para ser arrebatados? É cada coisa, sem falar nos desastres naturais, né? Terremoto, tsunami, que nem sexta-feira agora, passada, aconteceu na Turquia. Um terremoto e um tsunami que invadiu a cidade. E por incrível que pareça, as cidades onde ficam as igrejas de Esmirna e Pérgamo. As igrejas que cita, Pérgamo não, Éfeso, cita no Apocalipse. Tudo isso está acontecendo, Jesus está voltando e o povo está dormindo. Para encerrar, olha só, no versículo 44,
de Lucas 19, nós lemos o seguinte: e te arrasarão e aos teus filhos dentro de ti, não deixarão em ti pedra sobre pedra. Então isso aqui já aconteceu no ano 70, né, que Jesus avisou. Então ele estava chorando já pelo que ia acontecer para Jerusalém. Então hoje ele nos avisa do que está por acontecer. Mas as pessoas não querem enxergar, assim como os judeus da época não enxergaram. E daí diz ali, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. O que aconteceu? Israel, o povo judeu, não reconheceu a oportunidade de visitação. O que é isso? Que Deus estava agindo, Deus estava falando com eles, Deus queria salvar, Deus estava dando o Messias, Deus estava dando a paz para a cidade que se chama Paz. E eles rejeitaram a visitação, quer dizer, eles rejeitaram Jesus e mandaram crucificar. E hoje, o povo está reconhecendo a oportunidade de visitação que Deus está dando através do Espírito Santo, através dos pregadores, através da sua palavra. Será que nós estamos aproveitando essa oportunidade de visitação do Espírito Santo sobre nós? Irmãos, não tem mais tempo, o Senhor Jesus está voltando. Nós temos que ouvir a palavra e mudar. Mudar no quê, pastora? Naquilo que nós ainda estamos fazendo errado na nossa vida. Ah, mas você não sabe se eu estou fazendo alguma coisa errada. Eu não sei mesmo, eu tenho que cuidar da minha vida, mas todos nós fazemos. O único que não pecou foi Jesus, não é? Então, aproveite a oportunidade da tua visitação, para você não perder o arrebatamento da igreja. Porque Jesus está avisando, Ele avisou e Ele está avisando, através de pregadores, através da sua palavra, que Ele está voltando. Eu mesmo prego muito isso aqui para vocês. Prego e vou continuar pregando. Jesus está voltando, o arrebatamento está por acontecer, meus irmãos. E o que é que a gente vê quando ameaça uma chuva? O povo já não vem para o culto. Pois é. Então é isso, como foi nos dias de Noé, Jesus falou. Hoje estamos piores do que os dias de Noé. Jesus está voltando. Não perca a tua oportunidade de visitação. Hoje foi uma oportunidade de visitação para mim e para você, através dessa palavra. Amém? Então não perca. Jesus está vindo e Ele quer nos levar com Ele. Nós não vamos subir por mérito nosso. Porque por nós, pelas nossas obras, nós merecemos o inferno. Mas nós vamos ser arrebatados porque cremos em Jesus e porque Ele é bom e vai nos levar com Ele. Amém? Você foi abençoado com essa palavra? Amém?